Olá, bom dia. Graças a Deus, nós estamos já no quinto dia da semana. Irmãos, isso é assustador como o tempo está correndo velozmente. Mas, por outro lado, também é motivo de alegria sabermos que Deus está apressando o tempo para que Ele venha buscar-nos e resgatar-nos desse mundo do pecado. E por isso, meu amigo, continuemos firmes na nossa jornada rumo ao lar celestial, buscando constantemente e diariamente a palavra do Senhor, momentos de oração para podermos estar sempre conectados com o céu. Amigo, vamos orar para nós meditarmos. Santíssimo e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado por nos despertar e aqui estamos diante de ti para meditar e ouvir a tua santa voz falar ao nosso coração. Fique conosco e guarda-nos para ti. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1888 para hoje, aprender a trabalhar unidos. No fim da meditação de ontem, nós vimos que Deus agrada que o seu povo trabalhe em cooperação, não é? E afinal, a unidade é nós estarmos a trabalhar cooperados um com o outro, embora na diversidade. Amigos, a lição de hoje diz que um dos mais graves erros aconteceu em 1893 e 1894, quando os pastores Jones e Prescott apresentaram Anna Rice, uma membro da igreja, uma irmã da igreja, como uma segunda profetisa adventista. Vai, e se calhar alguém pode dizer, mas qual era o problema? A igreja só tem que ter uma profeta? No tempo do povo de Israel havia vários? Bem, depende em que base é convidado alguém ou é chamado alguém de profeta. Quais são os contextos? E isso foi um grave erro da parte desses pastores. Stephen Askell salientou que os dois pregadores não tinham estado presentes desde o início do desenvolvimento do Adventismo e não tinham experimentado o fanatismo relacionado com os dons do Espírito ou os dons espirituais. Porque na época do início da obra do Senhor, da Igreja Adventista, do povo de Deus, nesses últimos dias, havia um espírito de fanatismo tão grande no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos da época, que era assustador. Tanto é que quem conhece a história do Adventismo sabe que foi para Helena White muito relutante aceitar o dom profético. E diz-nos que se eles tivessem consultado Uriah Smith e alguns dos que tinham passado por essa experiência de fanatismo e foram considerados ultrapassados, teriam sido poupados desse erro. Porque eu acredito que depois que apresentaram Anna Rice como profetisa, veio muitas outras situações que levou com que viu-se que afinal não era uma questão de ela ser profeta, mas sim algum fanatismo espiritual. Ellen White partilhava da opinião de Askell em relação à necessidade de cooperação entre os grupos que se formaram em Minneapolis, mas colocava a culpa da situação diretamente sobre Smith e a velha guarda. Eles, declarou ela, tiveram grande parte de responsabilidade pela crise porque se negaram a unirem-se no trabalho com os líderes mais jovens. Não é? Os mais velhos travaram as rodas da carruagem da verdade quando deviam ajudar a movimentá-la. Quantas vezes acontece isso, né? E está acontecendo até hoje. Muitas vezes Deus revela uma verdade ou revela a dinâmica da verdade. E aqueles que já estão calejados na obra do Senhor, muitas vezes travam e em vez de avançarmos, a obra do Senhor paralisa. A obra do Senhor precisa de cada jota e til da experiência que ele comunicou aos pastores Battle e Smith. Precisa. Deus, na sua providência, disse ela, permitiu a situação para mostrar aos líderes mais velhos o seu erro e não se unirem aos dinâmicos jovens e Jones, ao dinâmico jovem e Prescott, que eram pastores. A verdade é sempre dinâmica.
ela não é estática, porque não temos um Deus estático. Aliás, próprio para os discípulos, Jesus havia lhes advertido, dizendo que o Espírito da verdade, quando viesse, ele ia ensinar toda a verdade, né? E que o próprio Senhor tinha muito para lhes dizer, mas enquanto eles não estavam preparados, então teriam que esperar um tempo. E muitas vezes acontece isso dentro da obra do Senhor, da casa do Senhor. Nós ficamos tão apegos a uma certa verdade que achamos que dentro dessa verdade não possa haver uma dinâmica, um outro parecer, uma outra visão do mesmo assunto mais amplo. E o que acontece é que entramos em conflito porque o nosso ponto de vista é que tem que prevalecer. Mas não devia ser assim. Aqui diz que os mais velhos e conservadores precisavam dos líderes jovens e entusiastas, mas o oposto também era verdade. Ellen White escreveu a Jones advertindo a não depreciar nenhum dos obreiros de Deus. Todos são úteis. Pelo contrário, ele devia respeitar os discípulos idosos, que são os guerreiros da fé, né? Devia haver esse respeito, ver de que a obra está onde está porque também alguém no passado lutou. E não é porque entendeste outra dinâmica do assunto ou do mesmo assunto, mas viste agora com uma outra visão mais ampla que achas que eles já não prestam. Então, os guerreiros da fé lutaram por essa obra, os quais tinham passado por dificuldades para estabelecer a denominação nas suas origens. Jones carecia do discernimento e da experiência deles também, né? Então, meus amigos, uma das mais importantes lições de Minneapolis para os nossos dias é de que a igreja fica mais saudável e mais segura quando os diferentes grupos que a compõem compreendem ou aprendem a cooperação e a escutarem uns aos outros. Não é separar-se, não é criar vilas, como muitos estão fazendo hoje, mas é buscar compreensão. O que você entende? O que entendeste desse mesmo texto que eu no passado entendia de uma forma e hoje tens visto, tens tido outra visão? E é isso. Diz que nenhuma tendência possui toda a verdade e nenhuma facção está inteiramente em erro. Somos mais robustos quando aprendemos a trabalhar uns com os outros, no sentido de enfatizar o discernimento e pontos fortes de cada perspectiva. Uma situação destas, obviamente, só acontecerá quando assimilarmos as lições de Minneapolis. Em duas dessas lições que podemos aprender são tratarmos uns aos outros no espírito do amor, que é o que nós carecemos dela, do amor cristão. Colocar Cristo e a sua palavra no centro de nosso diálogo e esforço. Quando fizermos isso, veremos a igreja a dar passos largos para o derramamento do Espírito Santo. Tratar um ao outro com amor cristão e colocar Cristo e a sua palavra no centro de todo o nosso diálogo e esforço. Oh, graças a Deus por estas experiências para nos ajudar a ver passos que devemos dar para que possamos receber a virtude do Espírito Santo e terminar a obra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar esta manhã e possamos sair daqui enriquecidos e fortalecidos. Não desanimemos. Pode parecer que as coisas estão dando para o lado mais como se fosse o inimigo que está vencendo, mas no final é a igreja de Deus que vencerá. Quero convidar-te a orar. Amado Deus, obrigado porque, apesar de todas essas situações, nós encontramos lições que o Senhor quer nos ensinar. E essas lições precisam se pôr em prática. Rogamos que o Teu Espírito possa nos ajudar a viver e a praticar o que aprendemos, a considerar um ao outro, a respeitar um ao outro e colocar Cristo como centro de tudo, porque mesmo que possamos discutir os nossos pontos de vista, se Cristo não é o centro, nada valerá. Fique conosco, dá-nos uma boa quinta-feira, dirige os nossos passos nos nossos deveres. Suplicamos e agradecemos e pela fé recebemos em nome de Jesus. Amém. Amigo, um grande abraço para ti. Deus te abençoe, saúde a sua família. Amanhã estaremos aqui de volta, se assim o Senhor permitir.
Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal.